porque o Hamas afirmou que conseguiu capturar até 250 pessoas. O porta-voz Abu Obeida disse que 200 reféns continuam com o grupo, enquanto as outras vítimas estão sob controle de facções da faixa de Gaza. Ainda de acordo com o porta-voz do Hamas, os reféns estão sendo bem tratados e de acordo com a fé islâmica, disse ele. O Hamas também confirmou que os ataques aéreos de Israel levaram à morte de 22 reféns. Agora, Cristiano Beraldo, que análise é possível fazer dessa estratégia de comunicação adotada pelo Hamas? Qual é o objetivo e a sinalização? Porque há pouco eu pude observar, inclusive, um vídeo de uma israelense que foi capturada na festa de música eletrônica e os homens do Hamas estariam, inclusive, fazendo um curativo nela, enfaixando o braço. Acho que ela teria quebrado o braço ou tinha algum tipo de ferimento. Naturalmente é preciso verificar a autenticidade desse vídeo, mas a gente tem observado algumas comunicações que são corrigidas horas depois, mas de tempos em tempos o Hamas emite comunicados e emite esses pareceres de seus chefes, né? Que avaliação é possível fazer dessa estratégia de comunicação do Hamas, hein, Beraldo? Eles são tão bonzinhos, né? Eles estão tão preocupados com os ferimentos dos israelenses. Nem parece aquele grupo que invadiu um país alheio, que estuprou, assassinou, degolou crianças, fez o que fez, e aí começou a construir uma narrativa de que, na verdade, eles são as vítimas. E que eles estão tratando bem os reféns. Quer dizer, existem reféns, as centenas, que estão sendo bem tratados segundo os líderes do Hamas. A dizer como eles tratam os próprios palestinos, que hoje crianças, bebês, mulheres, são usados como escudos destes terroristas para morrerem, colocados para morrerem no lugar dos terroristas, a gente imagina que tipo de cuidado essas pessoas estão recebendo. Então, claramente existe aí uma técnica de comunicação para que eles se mostrem vítimas de Israel e muito humanitários, que estão cuidando dos feridos e enfaixando o braço. Ora, quantas cenas a gente viu de israelenses sendo espancados, mortos, jogados para lá e para cá, todos quebrados, jogados em caçamba de caminhonete, sem nenhum resquício de humanidade por parte dessas pessoas. E ninguém fica assim por acaso. Ninguém sai um dia de casa e diz, não, hoje eu vou cometer essas atrocidades, essas barbaridades. Até pelos vídeos que eles próprios, alguns com body cams, né, com aquelas câmeras nos uniformes, conforme iam invadindo, conforme iam matando, assassinando, eles próprios filmavam. A gente vê que este tipo de atitude é de alguém que não tem mais nenhuma conexão com a raça humana. Ele não, o sentido de vida para essas pessoas é completamente diferente do nosso. Então, para eles, a vida alheia e a própria vida não vale nada. Vale o quê? Uma guerra santa? Mas o que eles estão buscando ali? Quer dizer, como é que você se coloca numa posição dessa achando que matar o outro, exterminar o outro é o que vai te trazer algum tipo de conforto e realização? Isso não é lógico. E aí a gente observa o que aconteceu com o mundo árabe nessas últimas décadas. O petróleo gerou uma fortuna incalculável para várias nações árabes. E isso mudou a perspectiva que havia desde os tempos antigos, aonde a religião era colocada, muitas vezes, em primeiro lugar e guiava o comportamento desses países. Só que hoje a gente pega o exemplo mais claro disso, é Dubai, um emirado que começou a fazer investimentos na própria cidade de Dubai, mas também como um emirado começou a investir fora de Dubai, fora dos Emirados Árabes, para ter uma fonte permanente de receita.
E Dubai entendeu que precisava se internacionalizar. Então, soube separar muito bem o funcionamento, a dinâmica do Emirado com a questão religiosa. Conseguiu levar para a sua população uma qualidade de vida que jamais pensavam em obter, com acesso a tudo que tem no Ocidente. Então, o Dubai serviu de exemplo para Abu Dhabi, também ali do lado, no Emirados Árabes, serviu de exemplo para o Catar, e esses lugares, esses países foram se desenvolvendo, tendo em vista o dinheiro, a estratégia do dinheiro que ganharam a partir do petróleo. O exemplo mais interessante de toda essa transformação é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita começou a fazer um investimento muito grande na área imobiliária, com projetos imobiliários fantásticos, impressionantes. E não é por acaso que a Arábia Saudita contratou Cristiano Ronaldo, contratou Neymar, contratou Jorge Jesus e tantas outras estrelas do futebol. Porque a Arábia Saudita está fazendo um esforço bilionário para ser vista de uma forma mais amena pelo Ocidente, pelas outras nações que não têm absolutamente nada a ver com a questão religiosa, porque ela quer que essas pessoas passem a frequentar, sobretudo, Riad, a capital da Arábia Saudita, passem a ir ali para gastar o seu dinheiro, para ter ali um imóvel de férias, para ter ali um ambiente de convivência com tradições ocidentais para levar suas famílias. Então, esse processo todo está em curso. E quando a gente olha para o Irã, a visão é completamente diferente. Quer dizer, o dinheiro do petróleo que flui ali aos bilhões não é um dinheiro que está sendo revertido em benefício da população. Está enriquecendo um grupo que não tem a visão de como eles poderiam estar melhores se aproveitassem esse dinheiro com o olho no futuro. Ao contrário disso, ficam alimentando essa guerra santa, mandando dinheiro para o Hamas, para o Hezbollah, alimentando essa instabilidade que é ruim para o mundo. E com qual propósito? Ora, não tem um propósito que caiba na dinâmica mundial de hoje. Viver, claro, a gente precisa respeitar a história das religiões, a história dos povos, os conflitos que aconteceram ao longo dos séculos. Isso tudo tem que estar na conta. Mas também não é razoável você imaginar que o mundo como ele está hoje, o Irã vai alimentando este tipo de atividade tão primata, absurda, inaceitável como foi o ataque cometido pelo Hamas. Tá certo, a gente segue com a análise dos nossos comentaristas. José Maria Trindade. Zé, nas últimas edições do programa você tem feito comentários justamente sobre essa estratégia de comunicação que é adotada pelo Hamas. Não somente a guerra armada, mas também a guerra se utilizando desses dispositivos, né? Eles gravam muitos vídeos, divulgam isso nas redes e eventualmente até acabam fazendo comunicados em vídeo. Além dessa informação que eu trouxe, um vídeo em que uma pessoa, um terrorista do Hamas, estaria fazendo um curativo em uma moça israelense capturada naquela festa de música eletrônica, também tem a informação que o Hamas disse que vai liberar os estrangeiros que estão com o grupo Hamas, que foram raptados também. E até tem uma declaração dizendo que o Hamas não tinha verificado as identidades e que agora, identificando justamente que muitos são estrangeiros, liberaria parte dessas pessoas. O que é possível falar sobre essa estratégia de comunicação que vem sendo adotada pelo Hamas nesses últimos 10 dias, hein, Zé? Olha, o Hamas tem uma estratégia de comunicação muito pesada e muito agressiva. Segundo informações, tem 3 grandes centros de divulgação, né? São grandes centros para espalhar notícias que interessam a estratégia Hamas. O maior destes centros está exatamente no subsolo do hospital, né? É uma estratégia que eles usam, né? De hospitais, escolas,
porque são lugares onde Israel evita de atacar. E desde o início, essa cobertura, a cobertura deles desse processo, espalha vídeos provocando o terror a Israel. E isso, a estratégia inicial era influenciar israelenses que estariam ali gostando da ideia do Hamas fazer esse tipo de processo de massacre em Israel. E, inclusive, arregimentar mais aliados no próprio território de Israel. Porque quando se faz um vídeo daquela proporção, mostrando ali a força de um movimento desta monta, né, de um movimento terrorista, acaba incentivando e ganhando novos adeptos. Esta era a finalidade inicial. Aí depois o grupo ficou centralizado na faixa de Gaza e mostrando exatamente algumas situações de que Israel estaria matando os reféns. Só que agora a opinião voltou-se todas contra esse ataque maluco de matar crianças, velhos, matar pessoas, mulheres, raptar crianças e colocar em gaiolas, né? E o Hamas tem perdido aliados com isso. Ele tinha aliados que perdeu. Por exemplo, hoje, a nota do Partido dos Trabalhadores contraria a ideia de que eles apoiariam o Hamas de forma integral. Não, o Partido dos Trabalhadores defende o Estado palestino, a criação do Estado palestino, defende os palestinos, mas não sai em defesa do Hamas. Então, o grupo está tentando, num movimento de comunicação, dizer, olha, não é bem assim, não são exatamente reféns, são prisioneiros de guerra que a gente não teve tempo de identificar. Olha, como não teve tempo de identificar pessoas idosas, doentes, como não teve tempo de identificar crianças colocadas em gaiolas, como não teve tempo de identificar jovens que estavam numa rave, né? Verdade, a verdade é essa, e não há como desmentir. Então há um processo de comunicação. Durante todo esse processo de guerra, a verdade foi a primeira vítima e a guerra de comunicação está muito forte mesmo. Cláudio Dantas também queria pedir sua análise sobre o posicionamento de outros países em relação ao conflito e também ao grupo Hezbollah. Inclusive uma militar dos Estados Unidos vê intenções estranhas, né, da Rússia e do Irã e da China também. Conta pra gente o que está sendo discutido nos Estados Unidos sobre esse posicionamento dessas nações. Daniel, nós tivemos aí uma entrevista, foi publicada, inclusive replicada hoje pelo Estadão, com a general Laura Richardson, tá? Que ela é do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos. E ela faz um alerta justamente sobre a atuação de concorrentes estratégicos, cita China e Rússia, aqui na América Latina, e essa posição vacilante do Brasil de alguma maneira integrar esse movimento, que naturalmente é um movimento que não é do interesse dos Estados Unidos. E também é um movimento que, segundo esta general, teria intenções malignas. Claro, a gente precisa contextualizar o objetivo desses países do ponto de vista geopolítico, né? A China, que tem uma política externa bastante agressiva, com a utilização do comércio também como uma das suas principais frentes. Nós temos a Rússia com uma invasão obtusa da Ucrânia, violando todos os princípios de direito internacional, cometendo crimes contra a humanidade, que parece que isso já foi esquecido, inclusive. Eu acho até curioso a Rússia querendo, de alguma maneira, sugerir aí pontos para essa resolução que o Conselho de Segurança vai tentar aprovar hoje, que o Brasil vai tentar aprovar no Conselho de Segurança. A Rússia que não respeita nada, não respeita ninguém, né? Inclusive perdeu qualquer tipo de legitimidade no seu discurso internacional contra o que Israel está fazendo. Não há o que a Rússia possa dizer em relação aos crimes de guerra, porque ela promove crimes de guerra e está sendo julgada no TPI por isso. Eu queria só fazer uma ressalva. O Zé estava falando da propaganda do Hamas. E o Hamas, de fato, está mudando um pouquinho a postura. Lembra que eles
estavam ameaçando gravar vídeos de execução de reféns, etc. e tal, e esse tom baixou demais, virou agora o contrário. Divulgação de vídeo deles ajudando ali, curando, fazendo um curativo no refém. Claro que isso é uma mudança de estratégia de propaganda em função da falta de apoio dos países árabes. Eu acho que o Hamas primeiro esperava que na sexta-feira fosse acontecer aí uma jihad global com atentados em vários países do mundo. Isso não aconteceu. Pontualmente houve uma ocorrência ou outra, mas não aconteceu a jihad que se esperava, o engajamento do terrorismo internacional, né, de outros grupos. Também não aconteceu uma resposta firme ou uma adesão firme de países do Oriente Médio em relação a esse crime bárbaro, esse ataque bárbaro do Hamas contra Israel. Parece que o Hamas está se isolando, tirando o Hezbollah, tirando o Irã, que faz realmente esse apoio ostensivo. O Hamas não está tendo o sucesso que ele achava que teria. E aí eu chamo a atenção para o Irã. O Irã, caso ele se sinta acuado, desesperado, ele pode tomar decisões que são decisões preocupantes. O Irã, no mês passado, pouca gente sabe, ele expulsou 1/3 dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica, expulsou do seu território aqueles inspetores que fazem justamente a fiscalização do seu programa nuclear. Eles lá enriquecem o urânio a 60%, tá? É bem mais do que nós aqui no Brasil, a 20%. 60% é muito fácil você chegar a 90%. E eles conseguiram já enriquecer a 84%. Certo. Lembrando, já para encerrar, lembrando que tudo isso coloca a ameaça nuclear como um elemento a mais nesse tabuleiro geopolítico. Então é bom ficar atento ao Irã, é bom que os Estados Unidos consiga dissuadir o Irã a entrar nessa guerra. Acho que o Dantas vai concluir o raciocínio dele, ele teve que interromper para o nosso compromisso comercial. Dantas, tem inclusive uma informação da agência France Press: Israel teria atacado alvos terroristas do Hezbollah no Líbano. Um minutinho, Dantas, para fechar. Isso aí demonstra justamente a reação que mais cedo o porta-voz do exército israelense nos disse que o Israel está preparado para atuar em quantas frentes militares forem necessárias. Como o Hezbollah fez ataques a Israel nos últimos dias, está aí a resposta. Não é simples, né? O Israel está contando também com o apoio dos Estados Unidos, que está chegando aí com a sua frota na costa. Pois é, claro que a gente vai seguir ligado, conectado com todas as agências internacionais. Você é o nosso convidado, fique aqui na Jovem Pan News, a melhor cobertura, trazendo sempre as análises dos nossos comentaristas, convidados especiais e os brasileiros que estão em Israel, trazendo as informações de momento. Para fechar também, José Maria Trindade, 30 segundos, Olha, nós estamos num ponto crucial desta guerra. E é bom lembrar que Israel vai entrar pesado, sim, e a grande interrogação é o que vai fazer depois, viu, Daniel? Para fechar, você, Roberto Mota, também 30 segundos, destaque final. Israel não tem opção de ficar parado esperando o próximo ataque do Hamas. Israel precisa eliminar a ameaça. A culpa por toda a perda de vida inocente que será perdida nessa guerra é de quem criou a ameaça, de quem atacou covardemente. A culpa de cada gota de sangue derramada nessa guerra é do Hamas. Para fechar, destaque final, Cristiano Beraldo, 30 segundos, Beraldo. Esse ataque ao Hezbollah no Líbano é um novo capítulo dessa guerra que está escalando, e agora a gente precisa ver como é que vai ser a reação das outras nações em relação a Israel e esses ataques.